A paz seja com todos da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos e agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para Rosenir Coelho Castro, é do Rio de Janeiro, está parabenizando a filha Iane, completando mais um ano de vida. Parabéns, Iane. Ivone Jardim é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Elza Fagundes é de Janauari, em Iranduba, Manaus. Maria Márcia é de Feira de Santana, na Bahia. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, em Minas Gerais, parabenizando o filho Danilo, também, que completa mais um ano de vida. Jardileide Silva é de Jacobina, na Bahia, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti, nossa gratidão por tudo quanto tens feito por cada um de nós, por mais um dia que nos concedes e também pelo momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra, a colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que passam por lutas, tribulações, aflições, angústias, dor, sofrimento. Cada um tem o seu problema. Dê vitórias, Pai, forças, que não se desanimem, mas que permaneçam firmes na fé, na certeza de que Tu vais fazer o melhor por cada um de nós. Também pedimos por aqueles que nos escrevem pedindo orações, dê vitórias a cada um e abençoe os aniversariantes de hoje, em especial a Iane e também o Danilo, que nós citamos aqui, e todos os demais que hoje completam mais um ano de vida. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Aqui nos encontramos alegres, felizes, porque Deus é maravilhoso, misericordioso para com cada um de nós. Deus nos ama, Deus quer nos salvar através do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. E ficamos felizes porque Deus nos concede a oportunidade de, juntos com vocês, estarmos estudando a Bíblia. Estudamos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e essa semana nós estamos fazendo uma recapitulação de cada capítulo que nós estudamos, para que nós possamos relembrar os pontos altos que nós vimos aqui na carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que essa carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta que ela é para todos os crentes, todos os cristãos de todas as épocas, não é especificamente só para os Efésios. Paulo escreveu para eles, mas é uma carta universal. Todos os conselhos que o apóstolo Paulo deu, todas as orientações, elas servem para nós hoje. É como se Paulo estivesse escrevendo para nós. E então, ontem, nós recapitulamos o capítulo 1, nós falamos aqui a respeito que somos abençoados em Cristo Jesus. Deus, Ele nos abençoa em Jesus nas regiões celestes. Jesus está assentado nos céus, no trono, à destra de Deus Pai, e Ele está ali nos representando. Nós também já podemos nos considerar assentados lá nas regiões celestes, porque Jesus é o nosso representante. Ele veio, viveu, morreu por cada um de nós, e Ele está intercedendo por nós, todos aqueles que reconhecem que são pecadores, que necessitam da graça de Jesus. Ele intercede e somos aceitos também na família de Deus. Aqui, então, nós estamos vendo os pontos altos do estudo que fizemos. E você depois leia calmamente na sua Bíblia cada capítulo de Efésios. Por exemplo, ontem lemos aqui o capítulo 1, algumas partes. Você pode ler o capítulo todo na íntegra, meditando, orando. E depois, agora nós vamos estar estudando o capítulo 2, recapitulando. Aqui nós vamos ver que nós temos uma nova vida em Cristo. Nós fomos salvos pela graça de Jesus e agora vivemos uma nova vida, novidade de vida. Nós temos que esquecer aquela velha vida de pecado que nós vivíamos antes, uma vida longe de Deus, e agora somos aproximados através de Cristo Jesus. Aqui no capítulo 2, versos de 1 a 3, Paulo diz, olha, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível.
Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, Paulo lembrando aqui, a cada um de nós que somos cristãos, que antes nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência, por causa dos nossos muitos pecados. Estávamos vivos, claro, fazendo as coisas, mas espiritualmente mortos. Eram mortos ambulantes que estavam andando por aí. Então, irmãos, hoje, aqueles que já aceitaram a Jesus têm que se lembrar de que nós fomos salvos do pecado, daquela vida de desobediência, para vivermos agora uma vida de obediência a Jesus. Nós não podemos nos lembrar e voltar para aquela velha vida de pecado que vivíamos. Por quê? Porque nós, quando estávamos lá, nós estávamos sob o comando dos poderes do mundo invisível, que é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Então, Deus, Ele quer que nós nos mantenhamos na luz, mantenhamos em Jesus, que nós continuemos caminhando. Temos nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades na nossa vida espiritual, sim, todos nós temos, mas não vamos desistir, vamos persistir, vamos continuar buscando em Jesus a força e o poder para nós sermos vencedores, porque por nós mesmos nós não venceremos. Seremos salvos pela graça. Somos salvos em Jesus quando o aceitamos, continuaremos sendo salvos pela graça a cada dia quando reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos do poder de Jesus em nossa vida, e nós seremos salvos quando Jesus voltar e estaremos para sempre com Ele nos céus. Então, Deus, em sua misericórdia, Ele nos deu vida em Cristo Jesus, e através da vida de Jesus e da sua ressurreição, nós temos essa certeza, essa esperança que nós temos também a vida eterna. Agora, quando Jesus se assentou à destra de Deus Pai, lá no santuário celestial, ele foi coroado como o vencedor, como o Rei dos Reis, o Senhor do universo, e ele terá domínio total sobre o universo, sobre este mundo especialmente, quando ele voltar em glória e majestade para nos buscar. Aqui, por enquanto, o príncipe que reina neste mundo é Satanás, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E quando Jesus voltar, então, o mal será aniquilado, melhor dizendo, para sempre. E Jesus, então, ele nos levará para viver com ele nos céus durante 1000 anos. E depois destes 1000 anos lá nos céus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela vai descer para esta terra. E então, quando a cidade santa estiver descendo, os ímpios, que todos estarão mortos, serão ressuscitados, e então será lançado fogo e enxofre para purificar essa terra. Ali então estarão no lago de fogo e enxofre Satanás, os seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a aceitar este amor de Deus em seu coração. Então, irmãos, nós não somos apenas espectadores desses eventos da vida de Jesus que transformaram a realidade universal. Deus, ele não toma essas atitudes por qualquer mérito nosso, mas é por sua graça. E então é propósito de Deus que vivamos unidos a Jesus e que possamos estar praticando as boas obras, que é a consequência daqueles que foram salvos. Então nós aqui em Efésios, no capítulo 2, nós estamos vendo que nós vivemos unidos a Jesus. Nós deveremos também viver unidos uns aos outros. Nós somos irmãos na fé, somos irmãos em Cristo Jesus. É claro que nós temos essa tendência má em nossa mente, em nosso coração, e às vezes, por alguém fazer alguma coisa conosco, falar alguma coisa, nós passamos a não gostar daquela pessoa, passamos até a odiar a pessoa, mas nós temos que lembrar, irmãos, que nós temos que estar unidos a Cristo e unidos uns aos outros, que somos parte da Igreja de Cristo. Nós temos que reconhecer que necessitamos da graça, do perdão, confessar a Jesus e pedir forças para vencer este mal que existe em nós, que é nós não querermos gostar das pessoas, que às vezes nós apenas pela aparência já julgamos que nós não gostamos daquela pessoa. Então, quando Jesus morreu, ele trouxe benefícios espirituais
para cada ser humano. Ele restabeleceu aquela relação do homem para com Deus. Isso foi o que Jesus veio fazer, porque nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus. Mas através da morte de Jesus, ele nos une novamente a Deus, o Pai. E então, nós, sendo unidos a Deus através de Jesus Cristo, nós também estaremos nos relacionando bem com aqueles que confessam também o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Agora, através da cruz, Jesus, ele destruiu tudo aquilo que separava as pessoas. Por exemplo, os judeus, eles não se davam com os gentios, eles odiavam os gentios. E então, Jesus veio quebrar essa barreira de separação. Você pode ler o capítulo 2 na íntegra, você vai ver aqui que Jesus veio derrubar essa parede de separação. Os gentios, havia uma separação no pátio do templo que os gentios não podiam passar dali para dentro, e estava escrito em letras grandes: se eles passassem, eles seriam mortos. Eles iriam ser mortos pela mão dos próprios judeus. Então vejam como é que eles viviam. E Jesus então veio derrubar essa parede de separação. Hoje não existe mais distinção entre judeu, gentil, grego e rico, pobre. Não existe mais distinção, somos todos iguais, somos todos um em Cristo Jesus. E é isso que Paulo vem dizendo aqui em Efésios, no capítulo 2. E quando chegamos aqui então, nos versos 8 a 10, Paulo ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que você não venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então aqui está a suma do capítulo 2. Somos salvos pela graça. Não é por obras, não é pelo que nós fazemos, para que ninguém venha se gloriar. Nós temos comentado isso aqui várias vezes e nós temos que entender isso. Precisamos ajudar na igreja, precisamos ajudar na obra, precisamos investir recursos para que o evangelho seja pregado, mas isso não traz glória nenhuma para nós. É resultado de termos sido salvos pela graça e estamos então agora em Cristo Jesus, participando deste momento especial que é pregar o evangelho a todo mundo, a todas as nações, tribo, língua e povos. E é isso que nós precisamos fazer. As boas obras, elas acompanham aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Nós lembramos que Martinho Lutero, ele encontrou aqui nesses versos, Efésios 2, versos 8 a 10, a graça que conquistou o coração e descobriu também afirmações centrais para a reforma. Martinho Lutero, ele descobriu que a salvação vem pela fé somente, pela graça somente, por Cristo somente e para a glória de Deus somente. Martinho Lutero, ele era um monge católico e ele teve acesso à Bíblia que era escondida das pessoas, eles não podiam, ninguém podia ler a Bíblia. E então Martinho Lutero, ele teve acesso à Bíblia e começou a estudar, e ele entendeu essa graça de Jesus que é estendida a todos, que não é por sacrifícios, não é por fazermos penitências que nós vamos alcançar a graça de Deus, não, é pela fé. Tenha fé, irmãos. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a situação que você passa em sua vida? Mantenha sua fé em Jesus. Não vai fazer penitências, não vai fazer coisas para poder querer receber o agrado de Deus. Não, é a fé. A fé deve ser o motivo pelo qual nós temos a certeza de que Deus ele está no controle e que através de Jesus nós fomos unidos a Ele e Ele fará o melhor por cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para darmos sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. O apóstolo Paulo, ele escreveu: revestivos de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.